Agora falar da parte de como fazer a mudança na captação de dados das planilhas. Então, todos os scripts de planilhas, de importação de dados de planilhas, eles estão salvos dentro desse flow aqui, importar planilhas. Então, se eu vir aqui em importar planilhas, vai ter um flow. Se eu vir aqui em editar, eu consigo ver aqui todos os scripts que fazem importação dos dados das planilhas. E aí, por exemplo, vamos supor que eu quero mudar o caminho. Por exemplo, aqui no caso é o caminho dos colaboradores. Então, teve uma alteração no caminho ou no formato do arquivo dos colaboradores. Você pode vir aqui ó, nesse flow e alterar manualmente. Beleza? A mesma coisa para os outros scripts. E os scripts, eles geralmente seguem meio que um mesmo padrão. Então, como input do script, ele vai ter o caminho do arquivo. E uma coisa que é importante, esse caminho ele é sempre com base na pasta drives aqui, que é a pasta aqui da máquina virtual, essa pasta aqui. Está na home, aí dentro da home tem a pasta em Novatec Infra, e aí dentro dessa pasta tem outra pasta chamada drives. E aí dentro dessa pasta tem todas essas pastas aqui, que são os drives que foram configurados no rclone. Então nesse caso, a planilha de colaboradores até está dentro do drive DP, né? Aqui dentro da máquina virtual tem uma pasta que chama, cadê? Drive DP. E aí é o mesmo é o caminho normal que vocês usariam aqui, o restante, né? Para você acessar um arquivo dentro do Drive. Então é como se essa pasta aqui, esse Drive DP, desse acesso direto ao Drive DP que vocês usam normalmente. Beleza, e então é meio que esse padrão. A maioria dos scripts vai ter sempre um arquivo de input, que nem aqui no controle geral também tem um arquivo de input. Aí se vocês precisarem mudar o caminho, é só vocês virem aqui e mudar. O que mais? Beleza. Outras coisas. Tem alguns scripts que eles funcionam de uma forma diferente. Por exemplo, o script da timesheet. O script da timesheet, a gente importa mais de um arquivo, né? A gente importa todos os arquivos que estão dentro de uma pasta. Então, nesse caso, o input ele é o caminho de uma pasta. A mesma coisa aqui para as timesheets do back-office. Então, tem uma pasta do back-office. E tem aqui o caminho do arquivo de projeto. E aí é basicamente esse o padrão, né? Então, tem ou você tem um input de um caminho de um arquivo, ou você tem um input de uma pasta. E aí, você pode vir aqui e ver cada um dos scripts, né? Você pode dar um edit aqui para editar o script, se você quiser. Então, por exemplo, eu quero editar o script do controle geral. Então, você pode vir aqui em Edit, aí você edita o script do controle geral. E aí, como que funciona cada um desses scripts? Basicamente, o que eu faço é, primeiro eu crio uma conexão com Postgres, aí depois eu leio a planilha, deixa eu ver onde que eu leio a planilha, Postgres, aqui, NF. Então, por exemplo, eu uso o Pandas para ler a planilha, aí o Pandas ele vai me retornar um data frame com as abas da planilha, né? Se eu não tiver definido um sheet name, ele me retorna todas as abas, dessa forma, assim. E aí eu passo esse data frame para funções, ou eu faço o tratamento já direto no main aqui. Aí depende do script. Se for no script mais simples, eu faço todo o tratamento de dados dentro do main. Mas nesse caso eu crio uma função, aí nessa função eu recebo então data frame. E aí então eu faço os tratamentos. Nesse caso eu uso uma função aqui utilitária que eu criei, que ele pega só algumas colunas da planilha. Então, por exemplo, eu estou pegando a coluna chamada cliente e estou renomeando ela como nome. Então, nesse caso, esse data frame só vai ter uma coluna e o nome da coluna vai ser nome, em tudo minúsculo. As outras colunas que tiver na planilha, essa função aqui específica, ela vai ignorar. Mas se você quiser, também você pode usar outras funções que o Pandas ele já tem nativo, né? Você consegue também remover coluna usando outras formas sem ser usando essa função utilitária que eu criei. Mas eu criei isso aqui porque, tipo, era um negócio que repetia bastante e eu achei mais fácil de,
e deixar extraído aqui. E é basicamente isso. Então eu faço o tratamento dos dados via pandas, crio algumas colunas se precisar, né? E aí no fim eu vou ter um data frame final, que vai ser o data frame que eu vou salvar os dados no banco de dados. E aí para salvar os dados no banco de dados, tem uma função utilitária aqui nesse dbutils. Então se eu vir aqui em cima, ó, tem esse dbutils, que é um outro script que está dentro do windmill. Então se eu vir aqui, ó, se eu vir em utilsdb, deixa eu abrir um windmill aqui. Windmill. Se eu vir aqui em utils, tá vendo que tem esse f-utilsdb, que é f.utils.db. Então, todas as funções estão dentro desse script aqui. Nesse caso, eu estou usando a função, vamos ver qual que é a função que eu estou usando aqui. Estou usando a função upsertdf. Então, se eu vir aqui, dentro desse script aqui utilitário, ele tem a função upsertdf. E aí essa função tem uma documentaçãozinha aqui que explica o que ela faz, mas basicamente o que ela faz é pegar os dados desse data frame, que é o data frame clientes, e insere os dados no banco de dados. E ele faz um upsert, né? Então, se já existe o dado, ele atualiza. Se não existe o dado, ele insere em uma chamada só para o banco de dados. E é basicamente isso. Os outros scripts também funcionam de forma parecida. Basicamente, eu conecto no Postgres primeiro, aí depois eu leio os dados da planilha para um pandas, para um data frame. Eu pego o data frame, faço o tratamento dele e depois eu insiro os dados no banco de dados. E aí, os scripts de importação, eles estão todos dentro dessa pasta aqui, que é a pasta de importar. Então, se você entrar em importar, você consegue ver individualmente cada um deles, né? Ou se você quiser, você pode ir no flow de planilhas e ver todos que eu uso lá no flow, o que eu estou importando das planilhas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, onde está o código-fonte? O código-fonte, então, ele está nos scripts. Ou ele também pode estar aqui dentro do nosso repositório, que está no GitHub. Tem essa pasta aqui que chama windmill, w1000. E aí dentro dessa pasta tem os esquemas, né? Tem essa pasta F. E aí aqui dentro da pasta F tem a pasta importar. E aqui dentro vai ter todos os scripts de importação, que mapeiam exatamente para esses scripts aqui. Esses arquivos eles tem bastante arquivo porque são os arquivos gerados automaticamente pelo windmill. Então o windmill ele gera, além do arquivo do script, né? Ele gera esse script.log e esse script.yaml. Mas você não precisa se preocupar com isso. O importante é que os scripts eles estão todos salvos aqui dentro do windmill. Especificamente dentro da pasta importar aqui. O que mais? Mudar a mudança de localização. Então, para fazer a mudança de localização, você pode entrar aqui dentro do flow de importar planilhas e mudar o input aqui. Beleza? Ou você pode vir aqui e, por exemplo, deixa eu pegar um outro script aqui de importação, do controle geral aqui, né? Aqui tá vendo que ele tem esse input aqui, que é o arquivo? Aqui a gente controla, né? Por onde que o script ele vai receber o caminho do arquivo. Então, se você fosse rodar só esse script individualmente, você poderia vir aqui em controle geral. Opa, perdão. Você pode clicar aqui, ao invés de vir editar, clica no nome do script aqui, ó. Clica no nome. E aqui você pode alterar o caminho também. E aí, se você quiser, por exemplo, configurar um trigger, sei lá, um schedule para ele rodar só esse script aqui de importação do controle geral, você pode criar um schedule aqui em triggers. E aí, nessa trigger específica, você também consegue configurar qual que é o caminho do arquivo. A mesma coisa para os outros scripts de importação. Mudança de extensão é o mesmo esquema, é só você mudar a extensão aqui. Talvez isso mude para outros scripts, por exemplo, o script de importação de timesheet. No script de importação de timesheet ele é um pouco diferente, porque eu passo o nome de uma pasta e aí o que acontece? Esse script ele entra dentro da pasta, pega todos os arquivos que estão dentro da pasta e ele filtra os arquivos, só os arquivos que estão match e um regex. Então, se tiver alguma mudança tipo no formato do nome do arquivo,
da timesheet, vocês vão ter que alterar esse regex aqui, ó. Aí vocês podem perguntar pro chat GPT, tipo, pra fazer um regex. Ou vocês podem perguntar pra mim. Vou fazer um regex desse daqui. Basicamente, esse daqui é um regex que ele dá match com todos os arquivos Excel que ele tem macro ou não. Então, formato que tem XL, como que é? XLSM, ele tem macro e o XLSX é sem macro. E ele também pode ser só o XLS também. Mas enfim, você pode mudar então os formatos ou dessa forma, né? Quando você tem via regex, quando você tem um script que ele acessa uma pasta, ou o que é a maioria dos casos, quando você tem só o caminho do arquivo. Aí você muda o caminho do arquivo aqui. Mudança na estrutura da planilha. Aí se tiver a mudança na estrutura da planilha, você vai precisar entrar no script individualmente e vai ter que mexer aqui, provavelmente nessa função aqui, que faz o mapeamento das colunas, né? E aí talvez você tenha que adicionar as colunas também no banco de dados, se você quiser importar essas colunas. Adicionar planilhas novas. Para adicionar planilhas novas, você pode ou criar um script novo para a planilha, ou você pode pegar um script que já existe e adicionar a importação dessa planilha nova no script que já existe. Aí vai do que vocês acharem melhor. E aí acho que da parte então da mudança na captação de dados de planilhas, acho que é isso.